nós não abrimos mão. Ter a oportunidade de compartilhar os ensinamentos de Jesus. Nós, como igreja, decidimos nos fundamentar na simples, rica e verdadeira Palavra de Deus. A cada ano, vemos com clareza o agir poderoso da mão dele. Pessoas que chegam nos nossos campos, muitas vezes sem clareza do seu real propósito. Mas Deus derrama nessas pessoas a sua graça e a sua bondade. Ter um profundo relacionamento com Deus e compartilhar isso de maneira leve e simples, como é seu Evangelho, é uma das nossas maiores missões. Nossa alegria de ser uma ponte para a transformação de milhares de famílias só aumenta a cada ano. Sabemos do real motivo e da importância de sermos um local de alívio. E nesses 20 anos de história, vemos centenas de pessoas entregarem suas vidas para Jesus e o reconhecendo como seu Senhor e Salvador. Encorajar pessoas a viver com alegria, a encontrar seu propósito de vida e compartilhar da graça de Deus e ser alívio para os que precisam. Somos muito gratos por você que decide fazer parte dessa história e queremos continuar alcançando ainda mais pessoas. E com certeza não abrimos mão de viver, amar e servir. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz aí com esse aniversário da igreja aí? Glória a Deus. Eu quero te convidar a você ficar de pé para a gente iniciar esse momento aqui orando, porque eu acredito sim que Deus, Ele tem muito a fazer em nossas vidas. Eu acredito que Deus, Ele tem algo específico para você, né? Deus é muito poderoso, né? Deus, Ele faz coisas inimagináveis. E eu fico às vezes pensando, Deus, como é que pode o Senhor lançar uma palavra e cento e tantas pessoas, milhares de pessoas ouvirem a mesma palavra, mas cada uma receber um recado específico para o que elas estão vivendo? Somente o Espírito Santo de Deus para poder causar essa realidade nas nossas vidas. Então, se você crê no Espírito Santo, eu queria que você fechasse os teus olhos e erguesse as tuas mãos aos céus como um sinal de rendição e de reverência a Jesus Cristo. Pai, eu oro, Deus, pela tua bondade, Deus. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo venha nos proteger, Pai. Venha nos guiar, venha nos conduzir, Deus. Eu oro, Deus, para que durante essa noite o Teu Espírito Santo venha nos convencer, Deus, do pecado, da justiça e do juízo e venha gerar transformação em nossas vidas, Deus. Eu oro, Deus, para que venhamos ser impactados, transformados, que nós não venhamos ser mais as mesmas pessoas quando sairmos daqui essa noite, Deus. Eu oro, Deus, por uma bênção específica, que é a Tua presença, Deus. A Tua presença é o bem mais valioso que nós temos e precisamos. Deus, o mundo ele pode oferecer tanta coisa, Deus, que abre nossos olhos, que nos faz acreditar em muitas coisas, mas somente, Deus, a Tua palavra pode trazer refrigério, pode trazer cura, pode trazer transformação, pode trazer consolo. Ó Deus, vem hoje nesse momento e tomar conta de nossas vidas, porque eu creio, Deus, eu creio que o nosso coração está aberto. Por isso eu queria que você orasse comigo assim hoje, falasse assim: Jesus, eu abro o meu coração e eu abro a minha mente para que a Tua palavra encontre lugar. Enche-me, agora fala com força, enche-me do Teu Espírito Santo e me faz entender os detalhes da Tua vontade para a minha vida, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Será que você pode aí dar uns 30 segundos aí de palmas ininterruptas àquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, pode ser melhor, gente, faz de conta que hoje é o último dia da tua vida, que você pode entregar algo para Deus, e essas palmas são exatamente tudo que você pode entregar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aleluia! Aleluia, pareceu Réveillon, mas não é Réveillon não, é só uma expressão. Mas pode sentar, fica à vontade, muito bom estar aqui com vocês, prazer enorme. Meu nome é Jorge Coelho,
Sou pastor ali no campus Santos Dumont, junto com a minha esposa Roberta, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito e que vai fazer. E é interessante porque hoje, nessa semana, a igreja, ela completa 20 anos. Desses 20 anos, 18 anos eu estou aqui na igreja. Há 18 anos atrás eu conheci, não Jesus especificamente aqui, mas eu conheci muito do que é a igreja, e tudo que eu conheço sobre igreja também tem a ver com essa igreja a qual eu sirvo, né? E são muitas histórias que, se eu pudesse contar aqui, a gente realmente não ia sair hoje, mas pretendo eu aqui, durante essa conversa que a gente vai ter, poder estar colocando e trazendo algumas histórias aí que aconteceram e que realmente são pertinentes, que a gente vai estar falando e conversando hoje. E a gente vai estar falando simplesmente aí de algo que é inegociável. Inegociável é realmente aquilo que não pode haver uma troca. É aquilo que não existe um valor suficiente para que eu possa abrir mão de algo e me sinta realmente recompensado abrindo mão de algo. Ser inegociável fala sobre valores, fala sobre atitude, fala sobre caráter, fala sobre posicionamento. Ou seja, sou eu não abrir mão de certos valores, de certas coisas que são pertinentes à minha pessoa, à minha essência, aquilo que eu sou e aquilo que realmente eu me entendo por gente. E é interessante pensar um pouquinho, porque existe uma história na Bíblia que realmente fala um pouquinho sobre essa questão de negociável. E que na realidade fala o lado oposto, porque foi totalmente negociado. Né? E ali a gente vê a história de Esaú e Jacó. E Esaú e Jacó, eles são dois irmãos, meio que, né, um nasceu atrás do outro já, ali de uma vez, Esaú mais velho, e ali Jacó um pouco mais novo, filhos de Isaac com Rebeca. Rebeca preferia Jacó, Isaac preferia Esaú, e quando Isaac já estava nos seus últimos dias já de vida, ele resolve dar uma bênção para o seu filho, uma bênção chamada de bênção da primogenitura. E aquela bênção era muito importante para o povo daquela época, para o povo hebreu, para o povo de Deus, porque significava uma bênção que ia reverberar por toda uma vida, por toda uma geração, por tudo aquilo que eles iriam fazer daquele momento em diante. Só que certo dia Esaú sai e quando ele volta morto de fome. Rebeca avisa a Jacó que o pai dele ia dar uma bênção para Esaú e pede para que ele se fantasiasse de Esaú. Né? Esaú, ele tinha a característica de ser muito peludo, né? E ele faz uma fantasia lá e ele recebe essa oração. Mas por que ele recebe? Antes disso, quando Esaú ele chega morrendo de fome, ele fala assim: olha, Esaú, eu tenho aqui um prato de lentilhas. Se você me der o direito da sua bênção de primogenitura, eu te dou esse prato de lentilhas. E Esaú fala: de que me adianta uma bênção da primogenitura se eu morrer? E aí, eles fazem essa troca. Algo que era inegociável, Esaú, ele torna como negociável. E a primeira pergunta que eu quero trazer aqui hoje é: o que é que você tem tornado na sua vida negociável que deveria ser inegociável? O que é que você hoje está fazendo câmbio na sua vida que não deveria acontecer câmbio, seja na forma de falar, na forma de sentir, na forma de fazer, na forma de ser como pessoa? E isso é muito importante a gente parar para pensar. Por quê? Porque a nossa vida, ela precisa ter essa divisão muito clara. Aquilo que eu posso deixar ir e aquilo que eu preciso fazer permanecer. Imagina algo na sua vida que nem por $1 bilhão você abriria mão. Pensa em algo na sua vida que aconteceria de uma forma assim, sabe, que te deixasse talvez até tentado, mas você no final das contas você diria assim: eu não abro mão de ser assim, eu não abro mão de ser honesto, eu não abro mão de ser prudente, eu não abro mão de ser pela família, eu não abro mão de Deus, eu não abro. E às vezes no meio do caminho nós somos essas pessoas que acabamos negociando Deus, acabamos negociando o nosso tempo com Deus. Acabamos negociando o nosso tempo de leitura da palavra, acabamos negociando aquilo que é inegociável e que Deus está nos chamando para perto, dizendo assim: ei meu filho, ei minha filha, bom dia, o que é que você está fazendo? Eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter um relacionamento de intimidade contigo.
Então hoje eu queria que você pudesse estar pensando em tudo que a gente vai estar conversando, sobre essa temática e essa perspectiva, sobre aquilo que é inegociável na sua vida. Ao passar aqui por alguns pontos, eu quero que você traga sempre a sua vida em questão, porque não adianta você vir para a igreja se você não sair diferente. Eu parto do princípio que se você veio para a igreja, você precisa sair daqui diferente. Diferente da sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar o mundo, porque se você sai do mesmo jeito, é melhor você ter ficado em casa. Mas não, a igreja, ela serve pelo menos para você sair com uma pulga atrás da orelha e dizer assim, poxa, será que é verdade? Será que realmente isso aqui faz sentido? Não é? E qual é o primeiro valor, qual é o primeiro, a primeira característica que nós, como igreja, nós acreditamos que é inegociável? É a graça. Fala comigo assim, graça. Graça. E é interessante que o pastor Costa, com a pastora Neném, escreve a visão da igreja, e ele escreve algo do tipo assim, uma igreja, eu vejo uma igreja que é um refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados, magoados pelo legalismo e pela religiosidade. É interessante aqui que a nossa igreja, ela não é um refúgio para todas essas pessoas porque nós somos bonzinhos. Não, não é por isso. Nós somos uma igreja que é refúgio para muitas pessoas, porque Deus, Ele já foi o nosso refúgio. Porque Deus, Ele já nos cobriu, porque Ele já nos protegeu, porque Ele já nos deu aquilo que nós nunca poderíamos dar. A palavra religião vem de uma palavra chamada religare, que significa ligação com Deus. E todos nós já experimentamos algum tipo de tentativas de conexão com Deus. É interessante porque nós já tentamos, e aí podemos ter tentado barganhar com Deus através da bondade. Ah, meu irmão, eu sou um cara bom, eu sou uma pessoa boa, então, não. A palavra de Deus, ela não fala isso. Ah, não, mas eu sou uma pessoa que eu sou fiel à minha esposa. Ele não fala também sobre salvação e fidelidade com a esposa, apesar de ser muito importante. A palavra de Deus, na realidade, ela fala lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Gente, justificados gratuitamente por sua graça. Gente, isso aqui é muito, muito além do que a gente pode pensar ou imaginar. Mas ele fala, mas por meio de quê? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a graça só é graça porque é de graça, mas ela tem um preço. Só que o preço que foi pago não foi pago por mim nem por você. Então não é porque eu sou bom, não é porque uma pessoa ela tem uma habilidade X, Y, Z. Não é por causa disso, não. É por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos transformados. A minha oração hoje à noite aqui por você e por mim é que nossos olhos sejam abertos para a valorização da graça de Deus. Para que nós venhamos ter um entendimento do que significa realmente essa graça. Efésios 2:8 fala assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Fala comigo, fé. Não. Peraí. Agora fala fé com fé mesmo, com uma fé assim bem. Fala assim comigo, fé. Esse lado aqui foi melhor. Fala assim comigo assim, fé. Pronto. Até para falar fé você tem que ter fé. Por quê? Porque, meu irmão, a fé é aquilo que faz o link entre eu e Deus. A fé é o que faz a conexão entre você e Deus. Ou seja, você somente consegue se conectar com Deus através da fé. Eu digo muito assim que o poder de Deus ele está espalhado nesse lugar. Faz de conta que eu peguei um gás butano e abri o gás butano e deixei o gás escapar. Na realidade, o butano ele é inodor. Ele não tem cheiro. Ele não tem cheiro, o butano. Só que é feito uma inserção de um outro produto ali dentro que dá o cheiro do gás para que a gente saiba que existe um gás butano que é altamente inflamável e que pode explodir. Por isso nós sentimos cheiro. Mas faz de conta que esse gás butano não tem esse outro componente, nós não estamos sentindo cheiro. O que é necessário para haver uma explosão? Uma coisa mínima. Faísca. Uma faísca. Pronto, você chegou exatamente onde eu quero chegar. A faísca. O gás que você não está sentindo cheiro, é o poder de Deus espalhado por todos os lugares que você anda pela sua vida, pela sua família. A faísca é a quantidade mínima de fé que você precisa para que cause uma explosão de Deus na sua história.
Isso é o que nós chamamos de transformação radical. É quando eu uno o poder ilimitado de Deus com a minha mínima fé, e aquilo que eu não posso fazer, ele começa a acontecer porque eu me coloquei para fazer aquilo que eu precisava fazer e realizar. E isso muda a minha história, muda tudo. E é muito interessante porque Paulo, ele fala em 2 Coríntios 12, 9, e eu amo demais esse versículo, gente. Eu amo. Ele é assim: minha graça é suficiente para você, diz um glória a Deus. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a graça de Deus, ela é suficiente para mim. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, é exatamente quando eu reconheço que não há poder em mim por mim mesmo, que o poder de Deus acontece na minha vida. É exatamente quando eu reconheço que eu não sou, que eu entendo que Ele é. É quando eu entendo que eu não posso realizar certas coisas, que Ele vem com a mão dEle poderosa e age na minha vida. E eu me lembro bem, e aí é uma coisa que, sabe, durante muito tempo da minha vida, eu já fui perdidão, sabe, gente? Já fui perdidão demais. Quase que eu falo que nem mineiro, demais da conta sou. Não é? Tem algum mineiro aqui? Ali, ó, já morei em BH, 2 anos. E fazendo seminário lá na Lagoinha. E aí o que acontece, o que eu estava falando mesmo, hein? Pronto, me lembrei. E aí eu me lembro, sabe de quê? Eu me lembro de uma certa vez que a minha vida era perdidona. A minha vida, ela era muito louca. Né? Eu fui um cara que fui dependente de drogas durante muito tempo da minha vida. Um cara que simplesmente, no seu aniversário de 18 anos, tentou se matar se jogando na frente de um carro. É uma pessoa que, para você ver o grau de insanidade que eu tinha, né? Eu cheguei a escalar um prédio na beira-mar, pelo lado de fora, para usar drogas na cobertura do prédio. Então, muitas coisas, eu entrei em depressão, fui dependente, né? Então, tive momentos que a minha cabeça virava, né? De louco, eu passava às vezes 4, 5 dias virado por causa do uso de drogas. E tudo isso foi me mostrando que eu não tinha mais perspectiva de vida, que eu não tinha mais nada que pudesse mudar a minha história. Até que um belo dia eu encontrei a graça de Deus. Por isso que nós somos uma igreja que acolhe. Por quê? Porque Deus, Ele te aceita do jeito que você está, mas Ele te ama muito mais para te deixar nesse estado. Então Ele vai fazer de tudo para que você mude, para que você seja transformado, para que você seja curado, para que você vire a sua linha de raciocínio e você comece a viver o sobrenatural de Deus. E aí Deus, Ele muda a minha história de tal forma, de uma pessoa que tinha estudado em 8 colégios em Fortaleza, e dentre eles 6 eu fui expulso, para poder, gerar na minha vida um ânimo cada vez maior por estudo. E ali, quando eu conheci Jesus, a minha vida foi completamente transformada. Eu digo muito, que quando na época eu caía de cabeça em coisas erradas, depois eu comecei a cair de cabeça, kamikaze por Jesus. Quem é kamikaze por Jesus aqui? Ei, quem é kamikaze por Jesus? Ei, kamikaze por Jesus é aquela pessoa que cai de cabeça nas coisas de Deus e diz assim: irmão, eu vou ler tua palavra, eu vou te buscar, eu vou te adorar, eu vou ser tudo aquilo que eu preciso ser, porque eu te amo, porque eu sou desesperado por ti, eu te desejo de manhã, à tarde, à noite, e eu não vou me conformar com um pouco, eu não vou querer um pouco de Deus, e não vou te dar as migalhas do meu tempo, mas eu vou dar a minha melhor parte, a minha juventude, tudo aquilo que eu posso fazer, tudo que eu puder realizar, no nome de Jesus eu vou fazer para que o poder dele se manifeste dentro da minha vida, eu seja canal de transformação, para que outras pessoas possam viver a vida que Deus tem para elas. E isso é lindo, porque começa a mudar a nossa maneira de ser. E aí Deus foi gerando a minha vida, e eu me formei em administração e marketing, tive o bacharel em teologia também, pós-graduação em psicologia, estou terminando psicologia, tenho uma formação em coaching, enfim, fui fazer missões nos Estados Unidos. Eu digo muito, a minha primeira viagem para os Estados Unidos foi para fazer missões fora. E muita gente vai para conhecer o Mickey e a Minnie, né? Eu fui para conhecer o lado não muito agradável dos Estados Unidos, trabalhando lá numa das maiores organizações sociais, chamada Dream Center. E lá a gente pôde desenvolver vários trabalhos, desde com pessoas que sofriam do tráfico humano, não é? Passando por pessoas que tinham dependências de várias ordens. E por que eu estou falando isso? Porque tudo na nossa vida gira em torno da graça. Tudo em nossa vida gira em torno daquilo que Deus pode fazer na minha vida para que a tua vida seja impactada. E o interessante é que tudo isso acontece, Marquinhos, não só de uma mão. Você não é somente abençoado por mim, eu sou abençoado por você.
Eu sou abençoado porque quando eu vejo você sendo quem Deus te chamou para ser, eu sou reforçado, Joana. Eu começo a entender que a minha vida tem um propósito, que minha vida tem um significado, e não tem nada melhor na vida do que você acordar de manhãzinha bem cedo e dizer: "Uou, eu vou trabalhar". Tá vendo? Ninguém dá um grito, é verdade, né? Porque às vezes a gente precisa parar para pensar: será que a minha vida ela tem um propósito? Será que a minha vida ela tem um sentido hoje em dia? Será que aquilo que eu faço está alinhado realmente com aquilo que Deus tem para mim? Ou eu faço somente as coisas que já apareceram e eu sigo aquela filosofia: deixa a vida me levar, a vida leva eu? Que isso aí é uma antítese do que aquilo que a palavra de Deus prega. A palavra de Deus prega para que nós sejamos autores da nossa própria história, com o aval e a assinatura do grande El Shaddai. Daquele que é o Todo-Poderoso, Ele carimba, Ele te dá uma autorização para você realizar coisas ainda maiores. Por isso eu quero dizer para a sua vida e declarar para você essa noite, que você se tornará hoje, em nome de Jesus Cristo, uma pessoa autora da sua própria vida, uma pessoa que não vai deixar com que as coisas te levem, mas você vai levar as coisas e as pessoas. Você vai ser aquela pessoa que simplesmente vai viver o sobrenatural de Deus. É aquele que crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Gente, eu sou empolgado assim mesmo, sabe? Então já se acostuma aí comigo um pouco, eu sou desse naipe. Então, eu vejo assim que Deus, Ele faz tudo isso, e Deus Ele ainda é tão gracioso, né? Que Deus Ele me dá a oportunidade hoje de exercer uma função bem importante dentro de um campo social, né? Junto com a organização Compassion. Alguém conhece a Compassion aqui? Então hoje eu dirijo a parte da gerência sênior de parcerias da Compassion. E o nosso objetivo, um dos meus objetivos esse ano, só para ter uma ideia, é fazer um planejamento para que a gente possa alcançar os locais mais pobres, dos mais necessitados do Brasil, para que a gente possa alcançar muito mais crianças, adolescentes e jovens e arrancá-los da pobreza no nome de Jesus Cristo. E isso faz sentido, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem graça de Deus, Ele tem vida para a sua vida. E isso é lindo, isso é maravilhoso, gente. Quem concorda comigo, dá uma glória a Deus? Gente, isso é maravilhoso, só que nós temos outro valor que é inegociável, que é a humanidade. Fala comigo assim: humanidade. E a humanidade é algo que também é falado também na visão da igreja do pastor Costa, que diz assim: uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho de vida das pessoas, e que a coerência da vida e das atitudes fala mais que as palavras. Eu acho linda essa palavra humanidade, porque eu sempre eu valorizei mais pessoas do que processos, coisas ou etapas, ou materiais, seja lá o que for. Pessoas sempre vão ser mais importantes. Na realidade, as pessoas, eu e você, nós somos alvo do amor de Deus. Se você parar para pensar, eu e você foi o motivo pelo qual Deus desceu para o Éden, para salvar a humanidade. Se você parar para pensar, eu e você somos o motivo pelo qual Jesus Cristo foi crucificado. Se você parar para pensar, eu e você somos o motivo pelo qual Deus inspirou pessoas para que escrevessem a Bíblia, e para que agora, hoje, eu e você estivéssemos sentados aqui para ouvir o que a palavra de Deus tem para falar para mim e para você. Mas detalhe, nunca terceirize o seu relacionamento com Deus. Não deixe que esse momento do culto seja o seu principal momento com Deus. Porque se você deixar, você está terceirizando o seu relacionamento com Deus. Você precisa sair daqui e pegar a palavra de Deus. E rapaz, deixa eu ver se o que aquele cara estava falando ali realmente tem sentido. Deixa eu ver se o que aquela pessoa lhe falou realmente faz conexão com o que a palavra de Deus diz. Porque quando eu terceirizo alguma coisa, é porque ou eu não sei fazer, ou 2, eu não quero perder tempo. Sim ou não, gente? Sim, então se eu terceirizo o meu relacionamento com Deus, eu estou dizendo assim: eu não sei me relacionar com Deus, que não é conversar com Deus, né? Mas a pessoa está falando isso, ou está falando: eu não tenho tempo para você, Deus. Eu vou deixar que outras pessoas estudem a palavra e tenham as próprias reflexões dela e tragam para mim uma coisa mastigada para que eu possa assim me alimentar com aquilo que o outro já se alimentou. E eu quero te convidar a você ser essa pessoa que tem ânimo pela palavra de Deus. Ânimo pela palavra de Deus. Mas enfim, é interessante por quê? Porque
João 1,17 fala assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Pensei que você ia completar, né? Mas não apareceu aí atrás. Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por quem, gente? Quem está acordado aqui, dá um glória a Deus. Quem está dormindo aqui, dá um glória a Deus. 2 pessoas ali dormindo. Brincadeira, gente, não olha não. Mas enfim, seja você dormindo e acordado, não tem problema. A palavra vai penetrar na sua vida. Vai gerar algo na sua vida poderosamente. Mas não durma não, porque se eu ver, eu vou dizer para o pastor. Mas enfim, eu quero dizer para você que é interessante porque a lei ela foi dada por Moisés. E a lei ela fala sobre uma conduta, sobre uma forma de ser, fala sobre um estilo de vida. Só que ele fala que essa foi dada por Moisés, mas o que Jesus entregou foi o quê? Foi a graça e a verdade. E algumas pessoas se utilizam da palavra graça para dizer assim: eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal de contas existe a famosa graça. Tá certo, gente, isso? Não tem nada a ver. As pessoas se utilizam da terminologia graça para fazer um sinônimo com a palavra libertinagem. E libertinagem sim significa fazer o que quer, com quem quer, da forma que quer e se quiser. Mas graça não. Só que Jesus ele não traz só a graça, que é um presente, algo que nós não merecíamos, mas Deus nos deu. Ele nos dá a verdade. E a verdade é o que faz esse paralelo entre esse pensamento que a graça eu posso fazer tudo, e aí eu trago a verdade, porque a verdade ela me diz para onde eu devo ir. Por isso que a graça ela me diz assim: é possível, mas a verdade ela fala o quê? É preciso fazer. A graça ela me capacita para viver o meu dia a dia, mas a verdade ela me corrige no meu dia a dia. O que é a verdade, gente? Quem foi que falou que era a verdade? Quem foi que disse assim: eu sou a verdade? Jesus, eu queria que você entenda isso, que isso é muito importante. Jesus, ele é a própria palavra. Quando eu leio a palavra, eu estou lendo Jesus, eu estou lendo a verdade e eu estou trazendo o reino de Deus para dentro de mim. E isso é importante a gente saber. A graça, ela diz: eu não te condeno. A verdade fala: vá e não peques mais. A graça ela fala que você não precisa mais se preocupar com o julgamento, mas a verdade, que é a palavra de Deus, que é a lei, ela te diz assim: olha, tudo bem, você não precisa se sentir mais culpado pelo pecado. Você não precisa se sentir mais julgado, não. Mas, entenda uma coisa, você precisa mudar de caminho. Você precisa mudar de direção. Você precisa ter um arrependimento genuíno na sua vida para que você possa viver o melhor de Deus. O interessante é que a gente quer viver o melhor de Deus, mas às vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Eu me lembro, e aí eu vou te dar uma dica. Eu lembro que em um certo momento na minha vida, eu criei uma estratégia de crescimento de relacionamento com Deus. E eu falei assim: Deus, todo dia pela manhã bem cedo eu vou ler 6 capítulos da Bíblia e vou orar 1 hora por dia. E todo dia, antes de dormir, eu vou ler mais 6 capítulos da Bíblia e vou orar durante 1 hora também. Só que tinha aqueles dias que eu acordava com preguiça. Quem já acordou com preguiça ler a palavra? Tem mais gente. Deus, perdoa, Pai, que não levantou a mão. Eu vou dar outra chance para ele, Senhor. Quem já sentiu preguiça de ler a palavra de Deus aqui, levanta a mão. Tem mais pessoas resistindo, Senhor. Convence do pecado, da justiça. Mas brincadeiras à parte, eu quero dizer para você que eu já senti preguiça de ler a palavra. Eu já senti preguiça de orar. E estrategicamente, eu criei outra estratégia. Eu disse assim: todas as vezes que eu senti isso, eu vou fazer 2 vezes mais do que eu tinha dito que ia fazer. Então, quando eu sentia preguiça, ao invés de não ler, eu lia 12 capítulos e orava 2 horas. De manhã e à noite. E isso me fala sobre uma transformação de mente. Eu digo muito que eu nasci de novo, conheci Jesus fora da igreja. Porque desde que eu me entendo por gente, que eu sou envolvido em serviço voluntário dentro das comunidades. Eu e Roberta, a gente rodou muito tempo ali o Instituto Vida Videira, a gente instrumentalizou, criou os projetos lá, escreveu todos os projetos, a gente conseguiu as documentações para certidões, né, municipais, estadual, federal, né, os reconhecimentos dele como instituição mesmo, ONG, né, na época chamada ONG, e isso, por quê? Porque a gente tinha um amor genuíno. A gente tinha algo que nascia no nosso coração.
A gente tinha algo que tipo pulsava dentro da gente. E eu digo muito que nesse caminho que eu tive com a Roberta e também por mim, eu conheci uma família específica. Tinha uma igreja lá dentro, no meio da comunidade, na parte do miolo da comunidade, na parte bem sinistra mesmo, chamada de O Buraco, né? E porque tem um buraco mesmo, e as pessoas moram dentro desse buraco. E aí eu me lembro que tinha uma família X, que eu fui fazer uma visita na casa dela. A gente está falando sobre humanidade, tá bom, gente? E eu conheci essa família e ela era catadora de lixo, tinha muito lixo ao redor do local que ela morava, as paredes eram de madeira, o chão era de areia, o encontro das paredes com o chão eram os morrinhos de areia que ela fazia, ou seja, quando chovia entrava água, né? E aí ela veio me mostrar o pé da filha dela que estava com a ferida, e eu perguntei o que tinha sido aquilo, e ela me falou a seguinte coisa: era um barraco de mais ou menos 3 metros quadrados, 2,5 metros por 3, mais ou menos. E aí, ela me explicou o que era. Ela disse que certo dia à noite entrou um rato, e sempre entrava rato, porque ela trazia muito lixo, e roeu o calcanhar da filha dela, enquanto a filha dela dormia. E naquele dia, foi tanta compaixão que Deus gerou no meu coração, que Deus ele lançou um projeto dentro do meu coração, e Ele falou assim: Jorge, você vai construir uma casa para essa mulher, para essa família. E eu falei: Deus, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar o pedreiro, eu não sei construir, eu não sei. Eu disse: sim, mas eu vou fazer, porque é gente, é vida, é transformação que precisa acontecer aqui. E aí eu comecei a mexer com um, mexi com o outro, peguei um cara que era pedreiro, um cara que era mestre de obra, fui numa pessoa que era arquiteta, no outro que era engenheiro, foi num irmão que tinha uma coisa de construção, e aí no final das contas, meu irmão, para a honra e glória do Senhor, hoje ela tem uma casa zerada, porque ela não tinha banheiro algum. Quando ela viu a privada, gente, ela começou a chorar. Isso por quê? Porque é humanidade. E é que eu não estou falando isso aqui para dizer que eu sou o cara o bonzão, não. De maneira alguma, passando longe, porque eu sou muito longe de ser o bonzão, estou muito longe de ser muito parecido com Deus, mas uma coisa eu tenho certeza: eu nasci para fazer diferença na vida das pessoas. Eu nasci para poder ser canal de Deus, para que vidas sejam transformadas, para que elas possam viver pelo menos um pouco da realidade do que é o paraíso no céu. E eu não vou dormir, entenda, no bom sentido, eu não vou me paralisar diante das coisas da vida, mas eu quero que Deus me use até a última gota do meu sangue. Eu quero que Deus ele me use até o último segundo da minha vida, porque eu quero chegar no final da minha vida, olhar para trás na linha do tempo e dizer assim: meu irmão, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé, eu fiz o que precisava ser feito, porque eu não quero chegar no fim da minha vida, olhar para trás e dizer assim: gente, eu poderia ter feito isso, eu deveria ter sido assim, eu poderia ter agido daquela forma, eu poderia ter isso, e olhar para trás assim: poxa, minha vida poderia ter sido muito mais, mas eu fiz muito menos. E para isso, para que a minha vida mude, eu preciso entender isso. Foi uma das maiores revelações que eu tive na minha vida. Foi quando Deus falou assim para mim: Jorge, os teus problemas, eles começam a desaparecer quando você para de olhar para os seus problemas e começa a olhar para os problemas dos outros. Às vezes nós somos tão focados em ficar querendo resolver a nossa vida, e nós vivemos num mundo muito narcisista, um mundo pós-moderno, cheio de complicações emocionais, egocêntricas. Um mundo completamente distorcido daquilo que a palavra de Deus diz, onde você não é nada se você não estiver bem no teu Facebook ou no teu Instagram. Quando você não tiver curtidas, é sinal que as pessoas não gostam de você. Quando as pessoas não visualizam, você apaga aquela foto. Por quê? Porque na realidade você não está colocando a foto por você, mas você está colocando a foto pelos outros, para os outros, para tentar ser reconhecido e tentar preencher um vazio na sua vida. E na realidade tudo isso acontece pelo simples motivo de que eu e você estamos vivenciando hoje mais do que nunca uma das eras da época do mundo, onde as pessoas estão mais cheias do vazio, onde as pessoas elas estão procurando tudo e todos para poder se sentir bem, se sentir querido, se sentir amado, se sentir no afago e dizer assim: se a pessoa me der atenção, então eu me sinto bem, eu sou alguém. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você que a pessoa que você precisa se importar, que gosta de você ou não, é Deus, é Jesus. Você não precisa se sentir inferior porque um dia você não foi querido ou não foi querida. Você não precisa se sentir inferior porque um dia você não foi cotado ou porque você não foi cotada. Você não precisa se sentir inferior porque você
você não tem, ou porque você não teve. Você precisa se sentir bem quando você entender que aquilo que você está vivendo hoje, ele condiz com aquilo com que a palavra de Deus diz para a sua vida. Se for para Jesus, pode aumentar o volume do som. Ou seja, é esse testemunho de vida, uma vida que ela é coerente das minhas atitudes, onde as minhas atitudes falam mais do que as palavras. Mas por fim, eu quero falar sobre algo que se chama integridade. Fala comigo assim, integridade. Nós também reconhecemos que a integridade é algo inegociável. É algo que nós não abrimos mão, é algo que nós não vendemos por um prato de lentilha, é algo que nós não vendemos por qualquer coisa, mas nós valorizamos de uma forma tremenda e poderosa. A integridade nada mais é do que você viver uma vida sem máscaras. A integridade é você ser a mesma pessoa diante de Deus e diante das pessoas. Ei, gente, fala uma coisa para você. O lugar mais difícil de sermos íntegros, sabe onde é? Dentro de casa. É muito mais fácil encontrarmos pessoas que estão servindo na igreja, mortos felizes, do que pessoas que estão lavando as louças dentro de casa para os seus pais. É muito mais fácil, por quê? Porque dentro de casa eu conheço a cultura, eu conheço as pessoas, eu sei o tempo, e eu posso bancar um monte de sabichão e dizer assim, não, mãe, depois. Ou então, não, filho, depois. Não, mãe, depois eu faço isso. E aqui na igreja você sabe, você que serve, você sabe que nós temos tempo para toda coisa. Tem o tempo que o louvor entra, daqui a pouco ele já vai entrar. Temos o tempo que a luz acende, temos o tempo que liga o som, tem um tempo que abre a porta. Por quê? Porque existe uma ordem, existe uma decência, existe um caminho de existir. E a integridade, ela fala sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 4 diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Sabe, eu acho muito lindo mesmo, aquilo que fala em 2 Coríntios 8, 21. Tu pode lançar para mim, que eu não estou com ela aqui. Ok, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Ser íntegro, ele fala sobre a não mudança de posicionamento devido às variações das situações da minha vida. Quando eu estou na frente do meu chefe, eu ajo dessa forma. Quando eu estou na frente do meu líder, eu ajo desse jeito. Mas se eu estiver com a secretária lá de casa, eu já ajo desse jeito. Quando eu estou ganhando bem, eu respondo dessa forma. Mas se eu não estiver ganhando tão bem, eu respondo dessa outra forma. E isso fala a respeito daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Eu me lembro muito bem que há muito tempo atrás, quando eu fazia o curso de marketing, administração e marketing, eu nas minhas andanças e meus perambulares, né, da vida, eu conheci uma comunidade carente chamada Casarão, aqui na cidade de Sonário, Manibura. E ali eu entrei, conheci aquela comunidade e era muito pobre, e eu resolvi ajudar aquela comunidade. E naquele momento eu me prontifiquei a fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu fui lá na minha faculdade e tirei as fotos, revelei as fotos de tudo que eu registrei lá. E a minha missão que eu tinha colocado para mim mesmo era levantar o número máximo de cestas básicas e alimento para aquela população. E aí eu saí na minha faculdade, sala por sala, em vários horários, vários turnos, pedindo licença para o professor, e indo lá e me apresentando para os alunos e dizendo que eu estava fazendo aquilo, né? E comecei a arrecadar alimento. Dentro de um deles, quando eu saio de uma sala, uma pessoa sai da sala e diz assim: que meu cartão, liga para mim depois. Eu disse: beleza, vou ligar para ele. Liguei depois, ele se apresentou. E aí ele conversou depois comigo e ele queria que eu me envolvesse na política, me candidatasse, alguma coisa assim do gênero, né, na época. E aí eu disse: não é a minha praia, não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu fui chamado para fazer. E ele tinha se prontificado a dar várias cestas básicas. E aí quando eu cheguei lá, estava crente que ia receber as cestas básicas, ou pelo menos um sinal de receber as cestas básicas. Aí ele me pediu o título de eleitor das pessoas daquela população. Aí eu falei assim: amigão, deixa eu falar uma coisa, se você quiser dar, você dá, se você não quiser dar, você não dá, mas eu não vou vender voto para ninguém. Você entende o que eu quero falar? Isso é uma coisa que é inegociável.
Isso é uma coisa que precisa ser valorizado. Isso é uma coisa que eu e você não podemos abrir mão. Por isso que eu estou falando, o que é que hoje é inegociável para você? O que é que realmente hoje faz sentido para a sua vida, que você diz assim, meu Deus, a partir de hoje. Gente, se você quer saber se você está vendendo o que não poderia vender, é quando você se sente desconfortável quando você vende. Ou quando você faz o que você supostamente não era para fazer. Isso significa que você está agindo de uma forma contrária a um valor ético, moral da sua vida. E se você quebra o seu moral, se você quebra a sua ética, você quebra a sua conduta de vida, você quebra a sua ideologia de vida. E se você ainda é uma pessoa que é cristã, você quebra o vínculo com Deus. Você quebra o teu relacionamento, a tua identidade com Deus. Eu achei que não ia dar tempo, mas vai dar tempo. Eu quero falar sobre o último, que são 4 na realidade. E aí a gente encerra. Mas o último é o quê? Quero recapitular aqui. Gente, eu vou estender o culto por mais 35 minutos, tá bom? Brincadeira, gente. Primeiro, graça é inegociável. Segundo, humanidade é negociável. Terceira, a integridade é negociável. E a quarta e última, a alegria é inegociável. Salmo 122:1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Gálatas 5:22-23 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Viver a alegria, independentemente das situações. Viver a alegria, não porque está vivendo bem algo, mas porque você tem alguém dentro de você, que é o próprio amor, que é a própria vida, que é Jesus Cristo. Às vezes nós paramos dizendo assim, gente, como eu queria ser feliz. Você pode ficar em pé nesse minutinho, a gente vai estar encerrando, mas eu queria que você ouvisse essa palavra em pé mesmo.